Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do desbravador. O trabalho com crianças é muito gratificante, mas também é um trabalho complicado. Com certeza, exige muito de cada um de nós, membros da diretoria. Por quê? Porque eles passam por fases diferentes e nós temos que aprender a conhecer cada uma dessas fases para assim então fazermos um ótimo trabalho com todos eles. Quais são essas fases? A primeira dessas fases é a chamada de pré-adolescência, que vai dos 10 aos 12 anos. Depois nós temos a primeira adolescência, que ela vai dos 13 aos 15 anos. Depois a segunda adolescência, que vai dos 16 aos 17 anos. Os pré-adolescentes, a maioria já sabe, não gostam de ser chamados de criança. Eu tenho 2 em casa e é assim mesmo. Não querem ser crianças. Não gostam de ser chamados de criança, né? Gostam de ser liderados por pessoas firmes, competentes. Amam, adoram atividades físicas. Reconhecem com facilidade as suas limitações. A grande maioria deles sabem até onde pode ir, do que eles têm medo, né? A maioria deles, alguns não, mas a grande maioria sim. Eles gostam de fazer trabalhos em grupos, principalmente aqueles trabalhos que testam os limites deles, né? Procuram fazer amigos normalmente da mesma idade. Amam fazer perguntas, adoram fazer perguntas. Aceitam mais informações com facilidade, com sugestões também com um pouco mais de facilidade, isso na primeira adolescência, né? Gostam de desafios e muitos também gostam de colecionar coisinhas. Na minha época, a gente colecionava papel de carta. A maioria das crianças de hoje nem sabem o que é isso, né? Não há um despertamento muito grande para a parte sexual, né? Ou pelo sexo oposto, pelo contrário, né? E meninas com meninos e os meninos com meninos. Normalmente os grupinhos ainda ficam divididos, né? Eles têm prazer em demonstrar a sua fé e tomam suas decisões. Por isso que acontece muito batismo, né? Nessa fase, dos 10 aos 12 anos. É muito comum. Já na primeira adolescência, as coisas começam a mudar um pouquinho, né? Então vamos ver algumas coisas que já começam a mudar nessa fase. Também não gostam de ser chamados ou comparados às crianças, né? Só que aí eles já começam a querer ser igual a nós, né? Começam a imitar os seus líderes, eles querem ser independentes. Alguns, nesta fase, começam a ter problemas de ajustamento social. Não sabem, não se identificam muito, né? Alguns têm algumas dificuldades. Então, nós temos que observar isso para poder ajudá-los a se encontrar e a se encaixar também, tá? Muitos deles, nessa fase, começam a ter vergonha de apresentações em público. Por isso que o clube ele ajuda e favorece tanto nesse desenvolvimento. Por quê? Se isso não for trabalhado no tempo correto, essas crianças vão crescer, vão se tornar adultos e muitos deles com grandes dificuldades, com grandes limitações, principalmente em se comunicar. E o clube ajuda muito, pode ser de fundamental importância nesse aspecto. Alguns nessa idade já começam a ter vergonha de fazer perguntas. Ficam lá, tudo na cabeça, aquelas perguntinhas, mas não fazem. Aí às vezes recorrem para o Google, onde encontram respostas que não condizem com o que deveria. Eles já começam a ter também a curiosidade pelo sexo oposto, certo? Não fazem questão de desafio, sempre querem saber o porquê das coisas. São questionadores. Tá me desafiando? Por quê? Né? Já começam a mudar as coisas. Gostam de coisas mais reais e mais próximas. Os super-heróis têm que ser algo pessoal. Sabe aquele super-herói da fantasia, das imagens? Já não serve mais. E é neste momento onde muitos de nós passamos a ser o herói desse desbravador. Então, olha a responsabilidade, certo? Sem ter vergonha de suas atitudes, mas querem que os adultos a pratiquem com perfeição. O que acontece agora?
eles sabem quando eles erram, certo? E eles sentem vergonha dos erros que cometem. Mas nós adultos estamos sendo constantemente observados por eles, porque eles querem que nós sejamos perfeitos. Nós vamos ser? Com certeza não. Mas nós devemos orar e pedir a Deus para cada dia nos aproximar do caráter de Jesus, que assim nós estaremos fazendo o melhor por cada um deles, né? Segunda adolescência, vamos lá. A segunda adolescência, na verdade, já entra uma parte de vocês, uma parte da nossa diretoria, né? Que vai aí dos 16 até os 17 anos, certo? Não admitem ser chamados e tratados como criança ou como adolescente, já querem ser considerados adultos, gostam de questionar tudo e quer provas antes de aceitar as coisas, certo? O desenvolvimento sexual se torna bem rápido, né? É um start, dá um despertar. Tem 85% de sua vida adulta em altura e peso, mas ainda pensam como uma criança, né? Então já tem tamanho, tem o peso, as meninas têm já o corpo definido como mulher, mas muitas vezes na cabeça, a grande maioria ainda tem várias atitudes de criança. Gostam de formar grupos exclusivos, que a gente chama de panelinha, né? Eu vou dizer uma coisa. Não tem erro nas panelinhas, tá, galera? Não tem problema. Eu sempre brinco com os meus filhos. Todo mundo tem que ter a panelinha, é muito gostoso ter amigos, aquelas pessoas que são mais próximas. O que a gente nunca pode fazer é pôr tampa na panela. Uma panela sem tampa, entra e sai quem quer, né? Ah, hoje eu vou ficar com o grupo tal. Beleza, quando você quiser voltar, a panela tá aberta. Né? É muito gostoso ter o meu grupo, mas eu tenho que permitir que essas pessoas entram e saiam e eu também tenho essa flexibilidade, tá? Então, panelinha sem tampa é legal, certo? Nessa fase também, eles apreciam programas físicos, né? Pois os seus músculos se tornam mais desenvolvidos, especialmente os dos meninos, certo? As meninas às vezes ainda têm nessa fase um certo preconceito do próprio corpo. Eles são muito sensíveis e sempre guiados pela opinião da maioria. Um ou outro que tem aquela dissonância, assim, né? Que é dissonante, que é diferente, vai contra o restante do grupo. Mas a grande maioria vai no fluxo do que a maioria pensa, tá? Eles tentam se achar, buscar a sua própria identificação, né? E nos desafiam como líderes, para não aceitar serem liderados até que prove que você é capaz de liderá-lo, né? Então é muito importante isso, que a gente, através de Deus, estejamos capacitados a realmente liderá-los, certo? Nos 10 aos 12 anos, acontece também, nós chamamos de a fase intelectual. O que é isso? É um pensamento concreto para eles, lições objetivas, nós devemos utilizar não apenas de coisas simbólicas, né? Nós devemos utilizar de fatos reais, coisas que tragam sentimentos, que tragam realismo, né? Porque eles estão na idade onde eles vão memorizar as coisas, né? Então, dos 10 aos 12 anos, tudo deve ser passado de forma muito lúdica, muito interativa, criativa, né? Então, pessoal, não pensem em vocês, que se vocês pegar uma classe de amigo, né? E, vamos abrir na página tal, ler isso, aquilo, tal, que vai surtir algum resultado. Muitos dos nossos desbravadores estão concluindo classes, estão concluindo cartões, mas infelizmente o conteúdo, a mensagem, muitas vezes não tem sido realmente deixada no coraçãozinho deles. Então, eles têm a parte intelectual do aprendizado, mas mesmo assim deve ser trabalhado de forma lúdica, de forma muito didática, tá? Outro aspecto é o emocional. Eles gostam de sentimentos, apreciam o humor, né? Tanto o humor que é óbvio, concreto, quanto aquele humor, né, mais abstrato. Então, sempre que possível, faça atividades, distraia, brinque, dê gargalhada com os seus desbravadores, tá?
Eles são enérgicos, ativos, expressam consciência já da sexualidade com piadinhas e muitas vezes piadas impróprias. Aí neste momento a gente entra na brincadeira, repreendendo de uma forma, né, sem ser rude, mas demonstrando que aquela brincadeira não é adequada, né? E a parte social? Como que é a parte social das crianças de 10 a 12 anos? As crianças de 10 a 12 anos, a parte social deles, eles são ávidos por agradar, eles querem muito agradar quem está com eles, né? Não possuem um forte sentimento interior do que é certo, do que é errado, amam competições, amam jogos em equipe e amam as atividades do clube de desbravador e de aventureiros, né? Então temos que aproveitar isso, essa parte social está muito forte nas crianças de 10 a 12 anos. E a parte espiritual? Como será que é, né? Eles tomam sim decisões espirituais baseados nos fatos que eles vão vivendo, né? E eles querem, nessa idade, ter não apenas os heróis da TV, porque eles estão estudando e aprendendo sobre a Bíblia. E ali eles começam a ter os primeiros heróis da Bíblia, tá? Os Sansão, Davi, próprio Jesus, né? Então é um momento muito importante de trabalharmos os personagens bíblicos. Vamos lá. E os nossos crianças de 13 a 15 anos, como que é a parte intelectual deles? Eles gostam de expressar, né, a sua criatividade, normalmente de maneira não verbal. Muitos fazem desenhos, alguma arte plástica, as próprias especialidades, né, que utilizam de habilidades manuais, certo? Eles não são, às vezes, muito chegados nas palavras, não, tá? Eles precisam de estrutura e limites. Não podem administrar muitas escolhas. Ou seja, nesta fase, muitas vezes nós já vamos chegar com escolhas prontas, mas sem que eles percebam. Então, você apresenta uma proposta e, de uma certa forma, a gente conduz eles a tomarem a decisão que nós sabemos ser favorável, que nós sabemos ser a melhor escolha. Porque nessa idade eles ainda não têm muito critério para tomar essas decisões. A parte emocional. Eles têm tantas alterações de humor nesta fase. Ora tá bem, ora tá chorando, ora tá morrendo de rir. Aí você olha pro menino e fala assim, o que eu perdi? Não tô entendendo, né? É basicamente assim, muitas alterações de humor, tá? Comum da idade, e nós, como adultos, como diretoria, temos que estar preparados para lidar com tudo isso, né? E saber observar, né? E relevar também. Muitas vezes a gente pode se estressar, ficar, né? Às vezes irritado com uma criança, sem entender que aquilo que ela está passando, que ela está fazendo, nada mais é do que uma alteração, né, do seu emocional, até mesmo pelas questões hormonais que eles têm nessa idade, tá? Então, um pouquinho de paciência, uma pitadinha de amor aí resolve, tá? E vamos lá. A parte física. Eles experimentam esse crescimento muito rápido, né, e irregular. Aí, às vezes, uma coisa tá, né, tipo assim, tá alto, mas ainda não, o menino ainda não apareceu um pelinho nele, né, e assim vai. Então, eles experimentam umas coisas bem irregulares muitas vezes, certo? Vamos lá. Só um momento. A parte social, de 10 a 13 anos. Como que funciona a parte social? Eles ficam muitas vezes, isso a gente vive o tempo inteiro, testando a nossa autoridade. Aí você diz, olha, o fulano, entra em forma, né? Aí parece que ele vai lá para frente do clube, para o clube inteiro ver que ele não está em forma, né? Então eles realmente testam a nossa autoridade, certo? Só que neste momento que eles estão nos testando, é o momento que a gente tem também para demonstrar realmente essa autoridade, né? De uma forma gostosa, suave, divertida, legal, né? Mas nós temos sim que impor essa autoridade, certo?
porque se não se deixar, né, aí eles tomam conta. Espiritualmente, eles estão preparados para uma fé mais pessoal com Cristo. Eles tomam decisões, eles estão, muitos deles estão sedentos por pregar, por levar outras pessoas, né, para Cristo, e procuram um significado para aquelas historinhas que eles tinham aprendido quando criança e que a gente continua repetindo, né? Então eles querem entender, por que Davi matou Golias? Como foi isso? Né? E aí eles começam a entender o propósito e realmente as mensagens que Deus tem dentro de cada uma dessas histórias e desses personagens. Vamos lá, dos 16 aos 18 anos. Parte intelectual, como que é? Nessa idade, eles já começam a conseguir organizar, avaliar, fazer escolhas, já possuem várias habilidades verbais, né? Já tem uma facilidade maior em se expressar, tanto é que na nossa diretoria, né, a partir dos 16, já é diretoria. Então, já tem um pouco mais dessa comunicação, dessa parte de expressão verbal, né? E aí, é o momento em que eles querem usar os seus talentos, né? Usar os talentos, a imaginação, a criatividade, e são muito curiosos. Nessa idade a gente é bem curioso, né? Gosta de saber mais, gosta de, né, de ter mais especialidade que todo mundo. E é muito importante, dá para se aproveitar bastante desse entusiasmo e dessa fase bem legal que estão vivendo, tá? Já na parte emocional, como que fica? Se tornam também um pouco mais independentes, né? Nem sempre querem obedecer às instruções por acharem, tipo assim, que já estão grandinhos o suficiente, né? Eles podem ser intensos, muitas vezes com explosões, assim, de emoções, né? Mas eles sempre buscam aceitação através da conformidade exterior, né? Estão formando identidades pessoais e pode tentar novas identidades ou valores para ver como eles se sentem, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu sempre fui assim e tal, mas eu acho que eu devo ser diferente. Nessa idade a gente começa a fazer essas avaliações e fazer essas mudanças, certo? Na parte física, essa fase já é bem complicada, né? São bem curiosos acerca do sexo, especialmente os meninos com relação à pornografia, masturbação, né? Nessa fase o crescimento físico ele é muito intenso porque é a fase final desse crescimento. Então, galera, vale a pena bater papo com a diretoria, com o pessoal que está nessa fase dos 16 aos 18 anos. E se você é um desses membros que tem entre 16 e 18 anos, converse com seu diretor, converse com seu pastor, com alguém da sua confiança, esclareça suas dúvidas, tá? Não vá tirar essas dúvidas em fontes que não são seguras, pois é ali que Satanás traz grandes armadilhas, tá? Então tomem cuidado. Então nós precisamos de entender os nossos juvenis, né? Então nós podemos entender melhor os nossos juvenis quando nós tomamos tempo para algumas coisinhas. Então, tem algumas coisinhas que são muito importantes. Uma delas é ouvir quando eles falam. Ouve. Por mais simples que possa parecer, por mais cabeluda que a história que a criança esteja contando, né? Parece, nossa, né? Acho que nem é verdade. Ouve. Ela vai se lembrar disso pro resto da vida. Que você parou, que você ouviu, que você deu atenção para ela. Nós devemos também lembrar das nossas próprias experiências de quando éramos adolescentes. Compartilhar essas experiências com eles e lembrar que nós já passamos por essa fase, que nós também já fizemos as mesmas perguntas, que nós também já demos os mesmos trabalhos, né? Temos essa empatia de nos colocarmos no lugar dessa criança. Né? É algo muito importante. Sempre mantenha o senso de humor. Não tem nada pior do que um líder carrancudo, que tá sempre de cara feia, que fala ou que apela com tudo, que tudo acha um absurdo, tá? Vamos ser leve, vamos ser suave. Isso não quer dizer que nós temos que ser coniventes com o erro, não.
Até mesmo para corrigir o erro, nós podemos fazê-lo de forma leve, com humor muitas vezes, né? Então, usando de uma maneira carinhosa para com eles, né? Não reagir. Muitas vezes a gente vai de bate-pronto. A criança tem uma atitude e a gente tem uma outra muito pior, né? Quantos de nós já não arrependemos depois por algo que falamos ou fizemos? Então, cuidado com as reações. Nós devemos controlar as nossas reações, tá? Ser paciente, já mencionei, né? E nós devemos realmente nos preocuparmos com ele, com cada um deles, né? Não só se ele está frequentando a reunião do clube, mas se essa criança está conseguindo aprender o conteúdo, se ela está sendo uma boa criança em casa, na escola, se ela tem o que comer. Nós devemos realmente nos preocupar com cada um deles e diariamente colocar cada um dos nossos desbravadores, dos nossos aventureiros nas mãos de Deus. Como que a gente é entendido pelas nossas crianças? Os nossos juvenis poderão nos entender melhor e gostar mais de cada um de nós quando a gente faz o quê? Gente, simplifica a linguagem, né? Se eles estão falando trolei, né, meme, não sei, vamos entrar, vamos brincar, vamos falar na linguagem deles, né, desde que não seja algo, né, que vá contra os nossos princípios, simplifica a linguagem. Tudo isso vai facilitar a sua comunicação e o entendimento do que você está falando. Vamos falar pouco. Quantas vezes já me peguei falando. Aí às vezes no final eu ainda falo para eles, vixe, acho que falei demais, né? Muitas vezes a gente fala tanto e a mensagem que era tão importante fica perdida ali nas entrelinhas daquele monte de palavras que foram ditas. Então muitas vezes é melhor a gente dar o nosso recado e encerrar por ali, né? Outra coisa muito importante, viver o que a gente prega. Isso é essencial. Nós somos observados o tempo todo, então nós devemos viver aquilo que nós temos pregado, para que a gente não seja hipócritas, incoerentes com relação ao futuro dessas nossas crianças. Criatividade, sempre. Mas eu não sou criativo. Gente, pede ajuda para um vizinho, dá uma fuçada na internet, né? Tem tanto recurso, tanta coisa. Outra coisa muito legal, nós temos grupos, vamos trocar ideias, né? De um diretor para o outro, de um líder para o outro. Boas ideias devem ser compartilhadas e aproveitadas. Eu não tenho criatividade, mas eu sei que o diretor do clube tal é super criativo. Eu vou colar nele, né? A gente não pode ter vergonha de imitar boas coisas, né? Eu não tenho. Eu gosto mesmo, ainda falo com orgulho. Olha, tô seguindo seu exemplo, tô fazendo igual você fez, certo? Se alguém achar ruim, depois a gente acerta a história. Contar histórias. Eu me lembro quando criança, meu pai contava muita história. E isso realmente marca a nossa vida e traz lições fantásticas. Pode ser história da sua própria vida, história da vida de alguém, uma história de um livro que você leu, né? Resumidamente, em certos assuntos você consegue contar uma historinha e resumir todo um conceito, toda uma ideologia que você gostaria de passar para os seus desbravadores, para os seus juvenis, né? Descubra o que interessa para eles. Às vezes a gente fica ali rodando, pelejando com um monte de coisa. Nós devemos sempre procurar saber o que interessa a eles. Como que a gente descobre isso? Vivendo no meio deles, tá? Então, se infiltra no meio da molecada e descobre do que eles gostam, o que eles querem, né? E aí, galera, vocês preferem açaí ou hambúrguer? A gente prefere açaí. Opa, já sei que a hora que eu quiser fazer uma premiaçãozinha dentro da minha unidade, eu vou oferecer um vale copo de açaí. E assim vai, né? Várias outras coisas que a gente deve procurar saber quais são os interesses deles, porque assim a gente se infiltra e consegue trabalhar nesses interesses, né?
Faça uma ou duas das seguintes questões. Quem você convidaria para a sua festa se pudesse chamar qualquer pessoa do mundo? O que você compraria se tivesse um cheque em branco para preencher? Olha que legal. Você faz essas perguntas, né? Faz algumas perguntinhas, você não necessariamente tem que ser essas. E aí você vai conhecer um pouquinho sobre o que realmente é importante para eles. Ó, o que você mudaria se pudesse mudar qualquer coisa no mundo? O que você mais quer fazer quando se tornar um adulto? Legal. A gente vai conhecendo, né, os nossos juvenis. O comportamento das nossas crianças e adolescentes é o reflexo das nossas atitudes para com eles. Se nós somos pacientes, se nós somos amorosos, se nós somos disciplinadores, eles também serão crianças disciplinadas, amorosas, pacientes e receptivos às nossas ordens. Que Deus nos capacite para essa obra tão maravilhosa que Ele colocou em nossas mãos, né? Nós sabemos que é um privilégio liderar. Que Deus possa realmente nos ungir com o Teu santo e bom Espírito para que possamos liderar conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Que os nossos desbravadores possam ter um bom desenvolvimento de todas as suas habilidades, física, mental, espiritual, através de cada um de nós. Esse é o meu desejo. Até mais, galera!